Bem-vindos à nossa aula de número 89, item 4 do capítulo 12, capítulo O âmbito do cálculo econômico, certo? Item 4, a estabilização. Vamos ver a crítica pesada aí que nós precisamos fazer e ver o que Mises tem a dizer. Mises já chega chutando a porta, né? Uma excrescência fruto de todos esses erros é a ideia de estabilização. Uma excrescência de fruto de todos esses erros é a ideia de estabilização de preços. Os danos causados pela intervenção governamental nos assuntos monetários e as consequências desastrosas de políticas adotadas com o propósito de reduzir a taxa de juros e incrementar a atividade econômica através da expansão do crédito deram origem para as ideias que acabaram gerando o slogan estabilização. Podemos explicar seu surgimento e sua popularidade. Podemos compreendê-lo como sendo fruto da história da moeda e do crédito nos últimos 150 anos. Podemos, por assim dizer, alegar circunstâncias atenuantes para os erros cometidos, mas nenhuma explicação benevolente conseguirá fazer com que essas falácias possam ser um pouco mais defensáveis. Então, Mises já chuta o pau da barraca logo no começo e já sai dizendo o seguinte: os danos causados pela intervenção governamental nos assuntos monetários e as consequências desastrosas de políticas adotadas com o propósito de reduzir a taxa de juros e incrementar a atividade econômica através da expansão do crédito deram origem às ideias que acabaram gerando o slogan estabilização. Podemos explicar seu surgimento e sua popularidade, podemos compreendê-lo como sendo fruto da história da moeda do crédito nos últimos 150 anos, podemos, por assim dizer, alegar circunstâncias atenuantes para os erros cometidos. Mas nenhuma explicação benevolente conseguirá fazer com que essas falácias possam ser um pouco mais defensáveis. Isso é tudo mentira. A estabilidade pretendida por um programa de estabilização é uma noção vazia e contraditória. O impulso para agir, isto é, para melhorar as condições de vida, é inato no homem. O próprio homem muda de momento em momento e suas valorações, vontades e atos mudam com ele. No domínio da ação, nada é perpétuo, a não ser a mudança. Nada é permanente nessa incessante flutuação. Somente as categorias a priorísticas da ação é que são eternas. É inútil tentar separar a valoração e a ação da instabilidade e da variabilidade de seu comportamento e argumentar como se existissem no universo valores eternos independentes dos julgamentos de valor dos homens, capazes de servir como unidade de medição para a avaliação das. Para a propensão da mente em considerar a rigidez, a imutabilidade como o essencial e o movimento e a mudança como o acidental, aí ver Bergson mais uma vez. Então, a gente percebe que Mises leu muito Bergson, né? Todos os métodos sugeridos para medir as variações do poder de compra das unidades monetárias são baseados, de forma mais ou menos inconsciente, na imagem ilusória de um ser eterno e imutável que determina, pela aplicação de um padrão invariável, a quantidade de satisfação que uma unidade de moeda lhe proporciona. Todos os métodos sugeridos para medir as variações do poder de compra das unidades monetárias são baseados, de forma mais ou menos inconsciente, na imagem ilusória de um ser eterno e imutável que determina, pela aplicação de um padrão invariável, a quantidade de satisfação que uma unidade de moeda lhe proporciona. Alegar que só se deseja medir as mudanças no poder de compra da moeda constitui uma justificativa pobre dessa ideia mal concebida.
O ponto crucial da noção de estabilidade reside principalmente nesse conceito de poder aquisitivo. O leigo, influenciado pelas ideias da física, considerava a moeda como um padrão de medida dos preços. Acreditava que as flutuações das relações de troca ocorriam apenas entre as várias mercadorias e serviços, e não entre a moeda e a totalidade dos bens e serviços. Mais tarde, as pessoas inverteram o argumento. Não era mais a moeda que se atribuía, para a moeda que se atribuía a constância de valor, mas para a totalidade das coisas que podiam ser objeto de compra e venda. Começaram a imaginar conjuntos de mercadorias para serem contrastados com a unidade monetária. A ânsia de encontrar índices para medir o poder de compra da moeda silenciava todos os escrúpulos. Ou seja, então não era mais o tomate que variava de preço, mas se a gente botar numa cesta de todas as coisas que a gente compra para viver, aí pode não ter variação. Ou seja, acabaram com os escrúpulos, silenciavam os escrúpulos daqueles que falam, não, está errado, a moeda não é estável. Tanto a ambiguidade e a incomparabilidade dos registros de preços, como o caráter arbitrário dos procedimentos usados no cálculo das medidas, não eram levados em consideração. O eminente economista americano Irving Fisher, grande paladino do movimento de estabilização nos Estados Unidos, contrastava o dólar com uma cesta contendo todas as mercadorias que a dona de casa compra no mercado para o aprovisionamento habitual de sua despensa. Na proporção em que a quantidade de dinheiro necessária para comprar o conteúdo dessa cesta variasse, o poder aquisitivo do dólar também variaria. O objeto pretendido por essa política de estabilização era a preservação da imutabilidade deste gasto em moeda. Ver Irving Fisher, The Money Illusion. Isto teria cabimento se a dona de casa e sua cesta imaginária fossem elementos constantes. Se a cesta contivesse sempre os mesmos produtos e a mesma quantidade de cada um, e se não variasse na vida das famílias o papel representado por este conjunto de bens. No mundo em que vivemos, nenhuma dessas condições é real. Em primeiro lugar, existe o fato de que a qualidade das mercadorias varia continuamente. É um erro considerar que todo o trigo produzido é de mesma qualidade. Isto para não falar de sapatos, chapéus e outras manufaturas. As grandes diferenças de preços que podem ser observadas em vendas simultâneas de mercadoria, que a linguagem corrente e as estatísticas colocam sob a mesma rúbrica, evidenciam claramente esse truísmo, esse acreditar. E é um erro acreditar nisso. Uma expressão idiomática assevera que duas ervilhas são iguais. Tem um texto para isso. Para designar coisas exatamente iguais, a língua inglesa possui a expressão as like two peas, como duas ervilhas, cuja tradução é iguais como duas ervilhas. Mas compradores e vendedores distinguem várias qualidades e tipos de ervilhas. É inútil comparar preços pagos em diferentes locais ou momentos por mercadorias que a tecnologia e as estatísticas designam pelo mesmo nome, se não houver certeza de que sua qualidade, exceto quanto a diferença de local, é exatamente a mesma. Qualidade neste contexto significa todas as propriedades para as quais os compradores ou os potenciais compradores atribuem importância. O simples fato de que a qualidade de todos os bens e serviços de primeira ordem está sujeita a mudanças desmoraliza um dos pressupostos fundamentais de todos os métodos de cálculo de índices. É irrelevante o fato de que um pequeno número de bens de ordem mais elevada, especialmente metais e produtos químicos, que podem ser bem definidos por meio de fórmulas, seja suscetível de uma descrição precisa de suas características. Uma medição do poder de compra teria que depender dos preços dos bens e serviços de primeira ordem, e não só de alguns, mas de todos eles. Empregar os preços dos bens de produção para se medir o poder aquisitivo
é um método que não resolveria o problema, porque implicaria em computar várias vezes as diversas fases de produção de um mesmo bem de consumo, o que falsearia o resultado. Restringir-se a um grupo selecionado de bens seria bastante arbitrário e, consequentemente, vicioso. Mas, mesmo deixando de lado esses obstáculos intransponíveis, a tarefa continuaria sem solução, porque não só as características tecnológicas das mercadorias mudam, fazendo surgir novos tipos de bens, enquanto outros desaparecem, como também o valor que lhes atribuímos também muda, provocando alterações na demanda e na produção. Os pressupostos em que se ampara a doutrina da medição exigiriam homens cujos desejos e valorações fossem imutáveis. Somente se as pessoas valorassem as mesmas coisas sempre da mesma maneira, poderíamos considerar mudanças nos preços como representativas de mudanças no poder aquisitivo da moeda. Sendo impossível estabelecer a quantidade total de moeda despendida em bens de consumo numa determinada fração de tempo, as estatísticas são obrigadas a recorrer aos preços pagos por mercadoria. Isto suscita dois outros problemas, para os quais não há solução apodítica. Torna-se necessário atribuir para as várias mercadorias coeficientes de importância. Seria evidentemente errado computar os preços das várias mercadorias sem considerar sua respectiva importância na economia doméstica dos indivíduos. Mas o estabelecimento de uma ponderação adequada também é arbitrário. Em segundo lugar, torna-se necessário calcular média dos dados coletados e ponderados. Mas existem diferentes métodos para cálculo de médias. Existe a média aritmética, a geométrica, a harmônica, existe a quase média, conhecida como a mediana. Cada uma delas conduz a um resultado diferente. Nenhuma delas pode ser considerada como o único modo de obter uma resposta logicamente inatacável. A decisão em favor de um desses métodos de cálculo é arbitrária. Se todas as circunstâncias humanas fossem imutáveis, se todas as pessoas repetissem sempre as mesmas ações, por ser sempre o mesmo o seu desconforto e a mesma forma de removê-lo, ou se pudéssemos assegurar que as mudanças ocorridas em alguns indivíduos ou grupos fossem contrabalançadas por mudanças em sentido contrário em outros indivíduos ou grupos, e, portanto, não afetassem a demanda total nem a oferta total, estaríamos vivendo num mundo de estabilidade. Caraca! Mas essa hipótese, a ideia de que o poder aquisitivo da moeda pudesse variar, é contraditória. Como serão demonstradas mais adiante, mudanças no poder aquisitivo da moeda afetam necessariamente os preços dos vários bens e serviços, em momentos diferentes e numa proporção diferente. Consequentemente, produzem mudanças na oferta e procura, na produção e no consumo. Nós vamos ver lá para frente. A ideia implícita no impróprio termo nível de preços, está errado esse termo, como se mantidas iguais às demais circunstâncias, que significa ceteris paribus, todos os preços pudessem aumentar e diminuir uniformemente, é uma ideia insustentável. As demais circunstâncias não podem permanecer iguais, quando varia o poder de compra da moeda. No campo da praxeologia e da economia, carece de sentido a ideia de medição. Então, no campo da praxeologia e da economia, carece de sentido a ideia de medição. Numa hipotética situação em que todas as condições fossem rígidas, não haveria mudanças a serem medidas. No nosso mundo sempre cambiante, no nosso mundo sempre mutante, só existem pontos fixos, não existem pontos fixos, dimensões ou relações que possam servir de padrão de medida. O poder de compra da unidade monetária nunca varia uniformemente em relação a todas as coisas vendáveis ou compráveis. As noções de estabilidade e estabilização são vazias de sentido, se não se referem a um estado de rigidez e à sua preservação.
Entretanto, esse estado de rigidez não pode sequer ser consistentemente imaginado até suas últimas consequências lógicas. Muito menos ainda pode existir na realidade, onde a ação, a mudança. A ação é uma alavanca para mudanças. Vamos ver a nota de rodapé. Ver adiante, páginas 303 e 305. A solenidade pretensiosa exibida pelos estatísticos e pelas agências estatísticas, né, pelos nossos medidores de PCA, que vivem errando o tempo todo, né, mas que ainda assim fazem uma previsão de desvalorização da moeda frente a uma cesta que não é a nossa vida prática, ao anunciarem índices de custo de vida e de poder de compra, é desmedida. Ou seja, a solenidade pretensiosa exibida pelos estatísticos e pelas agências estatísticas ao anunciarem índices de custo de vida e de poder de compra é desmedida, é sem medida, é um despautério. Esses índices numéricos não são mais do que ilustrações grosseiras e inexatas de mudanças já ocorridas. Nos períodos em que a relação entre a oferta e a demanda por moeda se altera muito lentamente, os índices não nos fornecem nenhuma informação. Nos períodos de inflação e, consequentemente, de variações bruscas de preços, os índices nos proporcionam uma imagem tosca de eventos que cada indivíduo percebe por experiência própria no seu dia a dia. Uma dona de casa judiciosa sabe mais sobre mudanças de preços que afetem sua economia doméstica do que lhe poderiam ensinar as médias estatísticas. Então, Mises já descreve aqui quem são os verdadeiros economistas austríacos. Para ela, de pouco adiantam cálculos feitos sem considerar as mudanças, tanto em qualidade quanto em quantidade, dos bens que ela pode adquirir aos preços utilizados para calcular o índice. Se numa apreciação pessoal ela medir as mudanças, considerando apenas os preços de duas ou três mercadorias como um padrão, não estará sendo menos científica e nem menos arbitrária do que matemáticos sofisticados ao escolher os seus métodos para computar os dados do mercado. O Mises já dá aqui um salvo-conduto a todas as donas de casa como excelentes economistas austríacas. Na vida prática, ninguém se deixa iludir por índices numéricos. Ninguém aceita a ficção segundo a qual tais índices devem ser considerados como medições. Ninguém. Quando quantidades são medidas, desaparecem as dúvidas e discussões em relações para as suas dimensões. É questão resolvida. Ninguém ousaria discutir com os meteorologistas sobre medições de temperatura, umidade, pressão atmosférica e outros dados meteorológicos. Por outro lado, ninguém concorda com um índice numérico, se não espera uma vantagem pessoal resultante de sua aceitação pela opinião pública. O estabelecimento de índices numéricos não resolve as discussões, simplesmente as desloca para um campo onde o choque de opiniões e interesses é irreconciliável. Quando aumenta os preços no IPCA, aí vem a Rede Globo e diz: isso aqui foi por conta do chuchu e do tomate. Os culpados ou são o clima ou são os produtores de chuchu e tomate. A ação humana provoca mudanças. Na medida em que há ação humana, não há estabilidade, mas incessante alteração. O processo histórico é uma sucessão de mudanças. O homem não tem possibilidade de detê-lo, nem de criar uma era de estabilidade fazendo cessar o curso da história. É da natureza humana querer melhorar, conceber novas ideias e ajustar as condições de sua vida em conformidade com essas ideias. Os preços do mercado são fatos históricos que exprimem um estado de coisas que prevaleceu num determinado instante do irreversível processo histórico. Para a praxeologia, o conceito de medição é desprovido de sentido. No imaginário, e obviamente irrealizável, estado de rigidez e estabilidade não existe mudanças a serem medidas. No mundo real, de permanente mudança, não existem pontos fixos, objetos, qualidades ou relações fixas que permitam medir as mudanças ocorridas. Então, não podemos dizer ou pensar estabilidade de preços. E esse é o ponto-chave.
um item complexo, fácil de entender. Não existiu nada aqui que eu li que foi difícil de entender, mas que, para quem está passando pela primeira vez, vale muito a pena fazer a releitura, reassistir essa aula, parar, pensar um pouco sobre o que Mises está locubrando, tá certo? Então, a gente encerra aqui e vamos para a próxima aula, que, se não me engano, é o último item do capítulo 12.